Você já se viu diante de um problema complexo e sentiu aquela paralisia mental, onde as soluções parecem fugir da sua mente como areia entre os dedos? Aquela sensação de estar olhando para a mesma situação que outras pessoas resolvem com facilidade, mas você simplesmente não consegue enxergar o caminho? É como se existisse uma barreira invisível entre você e a resposta. Uma espécie de neblina cognitiva que impede sua mente de processar informações da maneira que deveria. Você observa colegas de trabalho navegando por desafios semelhantes com uma naturalidade desconcertante, enquanto você fica preso em padrões de raciocínio que parecem nunca evoluir. A frustração se instala quando você percebe que não é questão de inteligência bruta ou conhecimento acumulado, mas algo mais fundamental sobre a forma como sua mente organiza e processa a realidade ao seu redor. Essa sensação de estar mentalmente estagnado enquanto o mundo exige cada vez mais sofisticação cognitiva não é apenas desconfortável, ela corrói sua autoconfiança profundamente. Você começa a questionar sua capacidade de crescer, de se adaptar, de estar à altura das demandas da vida adulta. Nos relacionamentos, você percebe que responde às situações sempre da mesma forma rígida, incapaz de considerar múltiplas perspectivas simultaneamente. No trabalho, suas soluções parecem rasas comparadas às de outros, como se você estivesse operando com um software desatualizado, enquanto todos ao redor já fizeram o upgrade. A cada reunião, a cada conversa profunda, a cada desafio que exige pensamento abstrato ou análise sistêmica, você sente aquele aperto no peito, aquela voz interior sussurrando que você simplesmente não pensa da forma certa. E o pior é que ninguém nunca te ensinou que existem formas diferentes e mais evoluídas de pensar, que sua mente poderia estar operando em um nível completamente diferente, se apenas você soubesse como desenvolver essas estruturas cognitivas que parecem tão naturais para alguns e tão inalcançáveis para você. A descoberta mais revolucionária de Jean Piaget não foi sobre crianças aprenderem mais rápido ou sobre educação infantil. Foi sobre a existência de estruturas mentais completamente diferentes que separam mentes que apenas acumulam informação de mentes que verdadeiramente evoluem em sua forma de processar a realidade. E por que a maioria dos adultos permanece presa em estágios cognitivos que nunca foram completamente desenvolvidos, operando a vida inteira com ferramentas mentais inadequadas para os problemas que enfrentam. Hoje vou mostrar as 8 formas de pensar que Piaget identificou como marcadores absolutos de uma mente evoluída, estruturas cognitivas que transformam completamente não apenas como você resolve problemas, mas como você percebe a própria natureza da realidade. Você vai entender por que tantas pessoas ficam presas em padrões de pensamento primitivos, mesmo sendo adultas inteligentes, e mais importante, como você pode reconhecer e desenvolver essas capacidades mentais que diferenciam pensadores comuns de mentes verdadeiramente sofisticadas. Não estamos falando de truques de memória ou técnicas de produtividade, mas de transformações estruturais profundas na arquitetura do seu pensamento. Em 1921, nas ruas de Paris, Jean Piaget trabalhava no laboratório de Alfred Binet, criador dos primeiros testes de inteligência, quando fez uma observação que mudaria para sempre nossa compreensão da mente humana. Enquanto administrava testes padronizados em crianças de diferentes idades, Piaget não estava interessado nas respostas certas ou erradas como era o protocolo. Ele ficava fascinado pelas justificativas das respostas incorretas. Uma menina de 6 anos chamada Marguerite foi apresentada a um problema aparentemente simples. Piaget mostrou a ela 2 copos idênticos preenchidos com a mesma quantidade de água até a mesma altura. Marguerite concordou sem hesitação que os 2 copos continham exatamente a mesma quantidade de líquido. Então, bem na frente dela, Piaget despejou o conteúdo de um dos copos em um recipiente mais alto e estreito. A água subiu consideravelmente no novo recipiente por causa da largura reduzida. Quando Piaget perguntou qual recipiente agora tinha mais água, Marguerite apontou sem dúvida para o recipiente alto e estreito. Piaget pressionou, perguntando por que ela pensava assim. A resposta dela foi cristalina em sua lógica imatura.
O recipiente alto tem mais porque a água sobe mais alto. Para Marguerite, a altura era a única dimensão que importava. Sua mente não conseguia coordenar simultaneamente altura e largura. Não conseguia entender que a diminuição de uma dimensão compensava o aumento da outra. Ela estava presa em uma forma de pensamento que Piaget chamaria de centração, a incapacidade de considerar múltiplos aspectos de uma situação ao mesmo tempo. O mais fascinante não era que uma criança de 6 anos pensasse assim, mas que Piaget começou a perceber adultos exibindo exatamente a mesma estrutura mental em contextos mais complexos. Ele testemunhou pessoas inteligentes, educadas, tomando decisões importantes focando em um único aspecto de problemas multidimensionais, completamente incapazes de coordenar informações conflitantes ou considerar múltiplas variáveis simultaneamente. 3 anos depois, em 1924, Piaget já estava de volta à Suíça, trabalhando em Genebra, obcecado por entender não o que as crianças sabiam, mas como suas mentes funcionavam em níveis estruturais. Ele começou a documentar sistematicamente algo que chamou de estágios de desenvolvimento cognitivo, percebendo que a mente não simplesmente acumula informação como água em um balde, mas passa por reorganizações estruturais completas, verdadeiras revoluções na forma como processa a realidade. Um menino de 8 anos chamado Philippe participou de outro experimento revelador. Piaget apresentou a ele um conjunto de 10 palitos de diferentes tamanhos todos misturados. A tarefa era organizá-los do menor para o maior. Philippe começou pegando o menor palito que conseguiu encontrar e colocou na ponta esquerda. Então pegou o maior que restou e colocou ao lado. Continuou esse processo de pegar aleatoriamente e tentar encaixar, mas sem um sistema real. Quando terminava, alguns palitos estavam fora de ordem, mas Philippe declarava a tarefa completa, incapaz de perceber as inconsistências. Então Piaget observou Laurent, irmão mais velho de Philippe, com 11 anos fazer a mesma tarefa. A abordagem de Laurent foi radicalmente diferente. Ele primeiro escaneou todos os palitos visualmente, então pegou o menor e colocou na ponta. Mas em vez de pegar qualquer palito depois disso, ele sistematicamente procurou o menor entre os que restavam. Repetiu esse processo, sempre selecionando o menor dos restantes, até que todos estavam perfeitamente organizados. Laurent tinha desenvolvido o que Piaget chamou de operações mentais reversíveis, a capacidade de manipular informações mentalmente antes de agir, de planejar sistematicamente, de aplicar lógica consistente. Philippe e Laurent não tinham diferença de inteligência bruta, mas suas mentes operavam em estruturas completamente diferentes. Philippe estava preso no pensamento concreto sem sistema. Laurent havia desenvolvido o pensamento operacional, que podia antecipar, planejar e verificar logicamente. A primeira forma de pensar que diferencia mentes evoluídas é o que Piaget chamou de descentração, a capacidade de considerar múltiplas perspectivas ou dimensões simultaneamente. Quando Marguerite olhava para a água no recipiente estreito, ela via apenas altura. Sua mente estava centrada, presa em uma única dimensão perceptual. Uma mente evoluída desenvolve a capacidade de descentrar, de segurar mentalmente múltiplas variáveis ao mesmo tempo e entender como elas se relacionam. No mundo adulto, isso se manifesta como a diferença entre o gerente, que toma decisões focando apenas em custo imediato, versus aquele que consegue balancear custo, qualidade, impacto na equipe, consequências de longo prazo e reputação da marca simultaneamente. A centração adulta é devastadora porque a pessoa não percebe que está operando com visão túnel. Ela genuinamente acredita que está vendo a situação completa, quando na verdade sua mente só consegue processar um aspecto de cada vez. Quando você argumenta com alguém que insiste em um único ponto, ignorando completamente suas contraposições, não é teimosia necessariamente. Pode ser centração, uma estrutura mental que literalmente não consegue segurar múltiplas verdades ao mesmo tempo. Piaget descobriu que desenvolver descentração exige o que ele chamou de conflito cognitivo, situações onde a mente é forçada a confrontar,
que focar em um aspecto leva a conclusões contraditórias com outro aspecto. Marguerite só começaria a desenvolver descentração quando experiências repetidas a forçassem a perceber que a altura sozinha não determina a quantidade, que ela precisa coordenar altura e largura. No adulto, isso significa intencionalmente se colocar em situações que forçam considerar perspectivas conflitantes, não para escolher uma, mas para segurar ambas e entender sua interação. A segunda forma evoluída de pensamento é a reversibilidade mental, a capacidade que Lohan demonstrou de mentalmente desfazer ações antes de executá-las. Quando Piaget trabalhava com crianças mais novas, ele notou que elas podiam seguir um caminho de A até B. Mas se você perguntasse como voltar de B para A, ficavam completamente perdidas. Não era falta de memória do caminho, mas incapacidade estrutural de mentalmente reverter a sequência. Uma criança podia te dizer que seu irmão era Pedro, mas quando você perguntava quantos irmãos Pedro tinha, ela ficava confusa, incapaz de reverter a relação. Mentes evoluídas desenvolvem a capacidade de manipular mentalmente relações em ambas direções, de entender que se A leva a B, então B necessariamente tem origem em A. No pensamento adulto, isso separa pessoas que apenas seguem procedimentos daquelas que entendem sistemas. Um mecânico sem reversibilidade mental pode seguir um manual de diagnóstico passo a passo, mas quando enfrenta um problema fora do script, fica perdido. Um mecânico com reversibilidade desenvolvida pode começar de um sintoma e mentalmente trabalhar para trás através de todas as possíveis causas, pode pegar qualquer ponto do sistema e navegar mentalmente em todas as direções. Isso é especialmente visível em resolução de problemas complexos. Pessoas sem reversibilidade mental ficam presas quando o caminho óbvio não funciona, porque suas mentes só operam em uma direção. Pessoas com reversibilidade desenvolvida podem começar do objetivo e trabalhar para trás. Podem entrar no problema por qualquer ângulo. Podem mentalmente desmontar e remontar sistemas inteiros para encontrar onde está a falha. Olha, você provavelmente já se viu em conversas onde alguém simplesmente não consegue ver seu ponto de vista, não por má vontade, mas porque genuinamente a mente da pessoa não consegue processar múltiplas perspectivas ao mesmo tempo. Você sente aquela frustração de apresentar argumentos válidos que simplesmente não penetram, como se estivesse falando com uma parede cognitiva. Já te aconteceu de estar discutindo algo importante, apresentando evidências e perspectivas múltiplas, e a pessoa continua repetindo o mesmo ponto como se você não tivesse dito nada. Eu sei como é tentar conectar com alguém que está cognitivamente centrado em uma única dimensão, enquanto você está tentando mostrar a complexidade real da situação. Se isso ressoa com você, deixe um comentário simples. Centração me fez perder conexões importantes. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para se sentir menos sozinho. Você tem mais poder de cura do que imagina. A terceira forma de pensar evoluída é o que Piaget chamou de conservação, a compreensão de que certas propriedades permanecem constantes, mesmo quando aparências mudam. Nos experimentos clássicos, Piaget mostrava que crianças pequenas acreditavam que remodelar uma bola de argila em uma cobra fazia a quantidade de argila aumentar, que espalhar moedas fazia haver mais moedas, que despejar líquido em recipiente diferente mudava a quantidade. Elas estavam presas à aparência perceptual imediata, incapazes de entender que transformações na forma não alteram quantidade subjacente. Piaget fez um experimento especialmente revelador com um menino chamado Jacques, de 5 anos. Mostrou 2 fileiras de 6 moedas cada, perfeitamente alinhadas uma a uma, e Jacques concordou que tinham a mesma quantidade. Então, bem na frente de Jacques, Piaget espaçou as moedas de uma fileira, fazendo ela ficar mais longa. Jacques imediatamente disse que a fileira longa tinha mais moedas. Piaget perguntou se havia tirado ou adicionado alguma moeda. Jacques disse que não. Piaget perguntou se poderia contar. Jacques contou 6 em cada fileira, mas ainda insistia que a fileira espaçada tinha mais porque era mais longa.
Sua percepção visual sobrepujava completamente sua contagem real. 3 anos depois, Piaget testou Jacques novamente, agora com 8 anos. A transformação foi total. Jacques ria do experimento, dizendo que obviamente era a mesma quantidade, que você só tinha movido as moedas, que contar provava isso, que se você revertesse ficaria igual de novo. Algo fundamental havia mudado na estrutura mental de Jacques. Ele havia desenvolvido conservação. No mundo adulto, falta de conservação se manifesta de formas devastadoras. É a pessoa que entra em pânico quando sua rotina muda, incapaz de perceber que as mesmas tarefas existem apenas em ordem diferente. É o investidor que vende em pânico quando o mercado cai, incapaz de entender que o valor fundamental de boas empresas se conserva através de flutuações. É o líder que reestrutura departamentos e genuinamente acredita que mudou a capacidade da equipe, quando apenas reorganizou as mesmas pessoas. Piaget percebeu que conservação exige o que ele chamou de equilibração, a capacidade de entender que transformações têm compensações, que quando uma dimensão aumenta, outra diminui de forma a manter o total. Mentes sem conservação desenvolvida são escravas da aparência. Cada mudança superficial parece uma transformação fundamental. Elas vivem em constante reação a formas diferentes da mesma substância. Desenvolver conservação significa treinar a mente para identificar invariantes, para perguntar não o que mudou na superfície, mas o que permanece constante em essência. É a diferença entre reagir a cada flutuação versus entender estruturas estáveis sob variações superficiais. A quarta forma evoluída é o pensamento hipotético dedutivo, a capacidade de raciocinar sobre possibilidades abstratas sem necessidade de experiência concreta. Piaget fez experimentos brilhantes com adolescentes usando o que chamou de combinação de líquidos. Ele dava aos jovens 5 frascos de líquidos incolores e mostrava que alguma combinação deles produzia cor amarela. A tarefa era descobrir qual combinação. Adolescentes que ainda não haviam desenvolvido pensamento formal começavam misturando aleatoriamente, tentando combinações sem sistema, frequentemente repetindo tentativas ou perdendo combinações possíveis. Mas adolescentes com pensamento formal desenvolvido faziam algo radicalmente diferente. Antes de tocar nos frascos, eles mentalmente mapeavam todas as combinações possíveis. Piaget observou uma jovem chamada Marie, de 15 anos, pegar papel e sistematicamente listar todas as combinações possíveis de 2 líquidos, então 3, então 4, então 5. Só depois de ter o mapa completo de possibilidades, ela começou a testar sistematicamente. Isso é pensamento hipotético dedutivo, a capacidade de operar em um reino puramente abstrato de possibilidades antes de testar na realidade concreta. O mais fascinante é que muitos adultos nunca desenvolvem completamente essa capacidade. Piaget estimou que 30 a 40% da população adulta opera predominantemente em pensamento concreto, incapaz de raciocinar sistematicamente sobre hipóteses abstratas. Essas pessoas precisam de exemplos concretos para tudo, ficam perdidas em discussões teóricas, não conseguem planejar cenários múltiplos porque sua mente só processa o que é imediatamente real e tangível. A quinta forma evoluída é o que Piaget chamou de operações sobre operações, ou pensamento de segunda ordem, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Nos estágios iniciais, crianças pensam sobre objetos concretos. No pensamento formal, adolescentes podem pensar sobre conceitos abstratos como justiça ou probabilidade. Mas o verdadeiro salto evoluído é pensar sobre os próprios processos de pensamento, metacognição genuína. Piaget notou isso quando adolescentes começavam a questionar não apenas conclusões, mas os métodos que levaram às conclusões. Uma jovem chamada Sophie, 16 anos, participou de um experimento sobre lógica proposicional. Piaget apresentou a ela um argumento. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Sophie não apenas confirmou a conclusão,
Ela começou a analisar por que o argumento funcionava, qual era a estrutura lógica subjacente, se você poderia aplicar a mesma estrutura a outras situações. Ela estava operando em um nível acima do argumento em si, pensando sobre a forma do pensamento. Isso separa completamente pessoas que têm opiniões de pessoas que entendem como chegaram a essas opiniões, que podem examinar seus próprios processos cognitivos, identificar vieses, questionar pressupostos, melhorar deliberadamente como pensam. Adultos sem essa capacidade vivem em piloto automático cognitivo, pensando sem pensar sobre pensar, incapazes de ver suas próprias cegueiras porque não têm essa perspectiva de segunda ordem sobre seus próprios processos mentais. A sexta forma evoluída é a equilibração, o processo que Piaget considerava o motor fundamental de todo o desenvolvimento cognitivo. Não é apenas uma capacidade, mas um processo dinâmico de balanceamento entre assimilação e acomodação. Assimilação é interpretar experiências novas, através de estruturas mentais existentes. Acomodação é modificar estruturas mentais para incorporar experiências que não se encaixam. Mentes imaturas ficam presas em assimilação excessiva, forçando tudo a se encaixar no que já sabem, ou acomodação excessiva, mudando constantemente sem estrutura estável. Piaget documentou um caso fascinante de um menino chamado Lucien, observado dos meses iniciais até 3 anos de idade. Nos primeiros meses, Lucien tinha um esquema simples de sugar. Aplicava isso a tudo que tocava sua boca: mamadeira, chupeta, dedo, cobertor. Pura assimilação, interpretando tudo através do único esquema disponível. Aos 6 meses, quando objetos novos não satisfaziam através de sugar, Lucien começou a desenvolver novos esquemas: balançar, bater, jogar. Estava acomodando, expandindo seu repertório mental. Aos 2 anos, quando encontrava um brinquedo novo, Lucien não apenas aplicava esquemas existentes aleatoriamente, ele parecia experimentar sistematicamente, testando mentalmente qual esquema funcionaria melhor, equilibrando entre usar o que sabia e adaptar quando necessário. Em adultos, equilibração separa mentes rígidas de mentes genuinamente adaptáveis. Pessoas com equilibração pobre ficam presas em 2 extremos. Alguns são hiperassimiladores, forçando cada situação nova no molde velho, nunca crescendo porque se recusam a modificar esquemas existentes. Outros são hiperacomodadores, pessoas sem princípios que mudam completamente de opinião com cada informação nova, sem estrutura estável. Equilibração evoluída é a dança sofisticada entre manter estruturas funcionais, enquanto flexibiliza quando evidências genuinamente demandam mudança. É saber quando um problema é suficientemente similar para aplicar solução conhecida versus quando requer genuinamente nova abordagem. Piaget percebia isso em cientistas versus pessoas comuns. Cientistas desenvolvem equilibração sofisticada, mantêm teorias até que evidências acumuladas forcem modificação, mas então modificam de forma estruturada, não caótica. Pessoas sem equilibração desenvolvida ou são dogmáticas ou são folhas ao vento, nunca encontram o balanço dinâmico entre estabilidade e flexibilidade que caracteriza pensamento verdadeiramente maduro. A 7ª forma evoluída é compreensão de sistemas e relações causais complexas. Piaget fez experimentos brilhantes com crianças sobre causalidade. Mostrava a elas um mecanismo simples, como engrenagens conectadas, e perguntava o que aconteceria se você virasse uma delas. Crianças pequenas não entendiam transmissão causal, achavam que todas as engrenagens se moveriam na mesma direção. Crianças um pouco mais velhas entendiam que engrenagens adjacentes se moviam, mas perdiam a cadeia causal além de 1 ou 2 passos. Apenas com pensamento formal desenvolvido, adolescentes conseguiam rastrear mentalmente cadeias causais longas e entender sistemas com feedback loops, onde a causa B que causa C, que volta a afetar A. Um experimento particularmente revelador envolvia um menino chamado François, 13 anos, e um aparato de pêndulo. Piaget deu a François uma corda com peso e perguntou o que afetava a velocidade da oscilação. François poderia variar o comprimento da corda,
o peso do objeto, a força do empurrão inicial, o ângulo de liberação. François sistematicamente isolou variáveis, mudando uma de cada vez enquanto mantinha outras constantes, e descobriu que apenas comprimento da corda afetava significativamente o período. Ele estava pensando sistemicamente, entendendo que sistemas complexos exigem isolamento de variáveis para compreender relações causais verdadeiras. A maioria dos adultos opera com compreensão causal superficial. Eles veem correlações e assumem causação, não conseguem rastrear cadeias causais além de 2 ou 3 passos, ficam completamente perdidos em sistemas com feedback loops ou causalidade circular. No trabalho, isso se manifesta como o gerente que implementa política sem entender efeitos sistêmicos de segunda e terceira ordem, que se surpreende quando solução para um problema cria 3 problemas novos. Na vida pessoal, são pessoas que repetem padrões disfuncionais porque não conseguem rastrear como suas ações em uma área criam consequências em área aparentemente não relacionada 3 passos depois. Desenvolver pensamento sistêmico exige o que Piaget chamou de abstração reflexiva, a capacidade de extrair princípios gerais de situações específicas e então aplicar esses princípios a novos contextos. É ver não apenas que algo aconteceu, mas por que aconteceu, qual o princípio subjacente, como esse princípio opera em outros sistemas. É a diferença entre experiência, que apenas acumula eventos, versus experiência, que genuinamente desenvolve sabedoria, através de compreensão de padrões causais profundos. A 8ª e talvez mais crucial forma evoluída de pensamento é o que Piaget implicava, mas nunca nomeou explicitamente: a capacidade de integração dialética, segurar contradições aparentes e sintetizar em compreensão de nível superior. Nos últimos anos de sua carreira, Piaget ficou fascinado por como mentes maduras lidam com paradoxos. Ele apresentava a adolescentes avançados dilemas onde 2 verdades pareciam mutuamente exclusivas. Por exemplo, pode algo ser simultaneamente onda e partícula? Pode alguém ser livre se suas escolhas são determinadas por genética e ambiente? Pode justiça exigir tratamento desigual? Adolescentes em pensamento formal inicial tentavam escolher um lado, provando que um estava certo e outro errado. Mas os mais evoluídos faziam algo diferente. Eles não escolhiam lado. Eles encontravam síntese de nível superior, onde ambos eram verdade, sob perspectiva mais ampla. Piaget notou um jovem chamado Bernard, 17 anos, lutando com o dilema do livre-arbítrio. Bernard inicialmente tentou argumentar que humanos eram completamente livres, então viu problemas nisso, e mudou para determinismo completo, então viu problemas nisso também. Mas em vez de ficar paralisado ou escolher arbitrariamente, Bernard eventualmente articulou que livre-arbítrio e determinismo eram perspectivas em diferentes níveis de análise, que no nível neurológico você é determinado, mas no nível experiencial você é livre. E ambos são verdadeiros simultaneamente sem contradição real. A contradição era apenas aparente quando você confundia níveis. Isso é integração dialética, a capacidade mais sofisticada que uma mente humana pode desenvolver. No pensamento adulto, integração dialética é raríssima. A vasta maioria das pessoas fica presa no que Piaget chamaria de pensamento dicotômico, vendo o mundo em categorias mutuamente exclusivas. Ou, incapaz de segurar complexidade real, onde aparentes opostos são ambos verdadeiros. Isso cria tribalismos políticos, onde cada lado tem verdades reais, mas se recusam a integrar, porque acham que reconhecer verdade do outro lado anula seu próprio lado. Cria guerras religiosas entre pessoas incapazes de ver que múltiplos sistemas de significado podem ter validade simultânea. Cria conflitos relacionais onde parceiros se veem como certo versus errado, em vez de 2 perspectivas legítimas precisando síntese. Desenvolver integração dialética exige o que Piaget via como o ápice do desenvolvimento cognitivo, a capacidade de tomar perspectiva sobre perspectivas, de ver sistemas de pensamento inteiros como objetos de análise,
de não estar identificado com seu próprio ponto de vista, mas capaz de examiná-lo de fora. Isso não é relativismo onde tudo vale, mas compreensão sofisticada de que níveis diferentes de análise revelam verdades diferentes, que contexto determina qual framework é apropriado, que sabedoria real envolve saber qual ferramenta mental usar quando, não ser escravo de uma única estrutura aplicada rigidamente a tudo. O que torna essas 8 formas de pensamento absolutamente cruciais é que Piaget descobriu algo terrificante e libertador ao mesmo tempo. Elas não se desenvolvem automaticamente com idade, educação ou mesmo inteligência bruta. Ele documentou adultos de 40, 50, 60 anos operando em estruturas cognitivas que deveriam ter sido desenvolvidas na adolescência. E, ao mesmo tempo, identificou as condições precisas que forçam essas evoluções. Não é questão de estudar mais ou acumular conhecimento, mas disposição específica a tipos certos de conflitos cognitivos que forçam a mente a reorganizar. Quando Piaget voltou a visitar Marguerite anos depois, ela agora com 9 anos, e repetiu o experimento da água, Marguerite imediatamente viu que era a mesma quantidade. Piaget perguntou o que havia mudado. Marguerite disse que nada havia mudado. Sempre foi a mesma quantidade. Ela estava errada antes. Mas Piaget sabia que algo profundo havia mudado não na água, mas na estrutura mental de Marguerite, uma reorganização completa de como sua mente processava relações espaciais e conservação. E ele havia identificado exatamente que tipos de experiências tinham forçado essa transformação. O que Piaget nunca imaginou, quando começou seus estudos em 1921, era que ele estava mapeando não apenas desenvolvimento infantil, mas a arquitetura oculta da mente humana em todos os estágios, revelando por que alguns adultos operam com capacidades cognitivas verdadeiramente superiores, enquanto outros, igualmente inteligentes, igualmente educados, permanecem presos em estruturas mentais que limitam fundamentalmente o que suas mentes conseguem fazer. E mais impressionante, ele estava descobrindo que essas estruturas podiam ser desenvolvidas intencionalmente, que você podia deliberadamente evoluir sua própria mente se soubesse exatamente quais conflitos cognitivos buscar, quais tipos de problemas forçariam sua mente a reorganizar em níveis superiores de funcionamento. Mas existia um porém devastador em todo o trabalho de Piaget, algo que ele percebeu apenas nas últimas décadas de pesquisa. Algo sobre por que tantos adultos nunca completam essas transições cognitivas cruciais, mesmo tendo capacidade latente para fazê-lo. E esse descobrimento final sobre os bloqueios invisíveis que impedem desenvolvimento mental é onde a verdadeira transformação se torna possível. Piaget descobriu que o ambiente cultural e educacional da maioria das pessoas não apenas falha em promover essas transições, mas ativamente as bloqueia. Nas décadas de 1950 e 60, trabalhando intensivamente em Genebra com centenas de sujeitos de todas as idades, Piaget percebeu um padrão devastador. Adultos que haviam desenvolvido pensamento formal em certas áreas permaneciam cognitivamente primitivos em outras. Um engenheiro brilhante que aplicava pensamento hipotético dedutivo sofisticado a problemas técnicos revelava pensamento concreto e egocêntrico ao discutir relacionamentos. Uma professora que demonstrava descentração impressionante com alunos mostrava centração extrema em decisões financeiras. Isso revelou algo fundamental sobre como essas estruturas cognitivas realmente funcionam. Elas não são características globais da mente, mas capacidades específicas de domínio que precisam ser desenvolvidas separadamente em cada área da vida. Você pode ter reversibilidade mental desenvolvida para matemática, mas não para emoções, conservação para física, mas não para valores humanos, pensamento sistêmico para negócios, mas não para relacionamentos pessoais. Isso explica o fenômeno perturbador de pessoas extremamente inteligentes em uma área sendo surpreendentemente imaturas, cognitivamente em outras. Não é hipocrisia ou falta de esforço, mas o fato de que as estruturas mentais que Piaget identificou precisam ser construídas através de conflitos cognitivos específicos
em cada domínio separadamente. O físico que nunca enfrentou verdadeiros dilemas interpessoais complexos simplesmente não desenvolveu operações formais para relações humanas. O terapeuta que nunca pensou sistematicamente sobre dinheiro opera com esquemas primitivos em finanças. E aqui está a parte mais crucial. A sociedade moderna, com sua hiperespecialização, permite e até encoraja pessoas a evitarem exatamente os conflitos cognitivos que forçariam desenvolvimento em áreas fracas. Você pode viver uma vida inteira evitando situações que exporiam suas limitações cognitivas, cercando-se de contextos onde suas estruturas mentais existentes são suficientes, nunca sendo forçado às reorganizações dolorosas que Piaget identificou como necessárias para a verdadeira evolução mental. Piaget documentou um caso particularmente revelador de um homem chamado Henri, um matemático de 38 anos que veio ao Instituto em Genebra em 1957, não como pesquisador, mas buscando ajuda pessoal. Henri era brilhante em seu campo, publicava artigos, resolvia problemas complexos que poucos conseguiam compreender. Mas seus relacionamentos eram catastróficos. Ele havia perdido amizades, estava no terceiro divórcio, seus filhos não falavam com ele. Henri não conseguia entender por quê. Ele aplicava a mesma lógica rigorosa que funcionava perfeitamente em matemática às pessoas, e ficava genuinamente confuso quando isso criava desastre. Piaget passou semanas conversando com Henri, não como terapeuta, mas como cientista cognitivo fascinado. O que ele descobriu foi que Henri tinha desenvolvido pensamento formal extremamente sofisticado para abstrações matemáticas, mas operava em nível pré-operacional para relações humanas. Quando sua esposa expressava sentimentos, Henri tentava corrigi-los logicamente, incapaz de descentrar e ver a perspectiva emocional dela simultaneamente com sua análise racional. Quando filhos se comportavam de formas que não faziam sentido para ele, Henri aplicava punições rígidas, baseadas em lógica abstrata de consequências, sem conservação emocional, sem entender que a conexão afetiva com seus filhos era um invariante que precisava ser preservado através das transformações disciplinares. Henri não era má pessoa. Ele era cognitivamente imaturo em domínio específico, operando com estruturas mentais de criança de 6 anos, aplicadas a complexidades relacionais de adulto. O trabalho com Henri levou Piaget a uma percepção final crucial que ele exploraria nos últimos 15 anos de sua vida. O desenvolvimento cognitivo não para na adolescência como ele havia pensado inicialmente. Existem reorganizações potenciais ainda mais profundas na vida adulta, o que ele começou a chamar de sabedoria pós-formal, estruturas mentais além do pensamento formal, que apenas uma pequena porcentagem de adultos alguma vez desenvolve. Essas estruturas envolvem não apenas pensar sobre pensamento, mas integrar intuição e lógica, aceitar genuinamente a ambiguidade irredutível, operar confortavelmente com paradoxos, reconhecer limites do conhecimento racional. Piaget entrevistou pessoas em seus 60, 70, 80 anos, algumas que demonstravam essa sabedoria pós-formal, outras que permaneciam presas em estruturas cognitivas adolescentes apesar de décadas de experiência. A diferença não era idade ou experiência acumulada, mas tipos específicos de experiências transformadoras que haviam forçado reorganizações profundas. Então, o que você faz com tudo isso? Como você intencionalmente desenvolve essas 8 formas evoluídas de pensamento em sua própria vida? Piaget deixou claro que não acontece através de estudo passivo ou acúmulo de informação. Acontece através do que ele chamou de abstração reflexiva ativa, onde você deliberadamente se coloca em situações que criam o conflito cognitivo necessário para forçar reorganização. Para desenvolver descentração, você precisa intencionalmente buscar perspectivas que contradizem a sua, não para debater, mas para genuinamente tentar ver a realidade através daquele framework alternativo. Isso cria o desequilíbrio cognitivo que força sua mente a desenvolver capacidade de segurar múltiplas perspectivas simultaneamente. Para desenvolver reversibilidade mental,
Você precisa praticar começar de conclusões e trabalhar mentalmente para trás através de todas as possíveis causas. Não apenas seguir caminhos para frente. Para desenvolver conservação, você precisa treinar e identificar o que permanece invariante quando tudo parece estar mudando. Procurar as constantes sob as transformações. Para desenvolver pensamento hipotético dedutivo, você precisa praticar mapear espaços completos de possibilidades antes de testar qualquer uma, resistir ao impulso de tentar coisas aleatoriamente e forçar sua mente a pensar sistematicamente sobre todas as alternativas primeiro. Para desenvolver operações sobre operações, você precisa criar hábito de não apenas ter pensamentos, mas examinar como você chegou a esses pensamentos. Questionar seus próprios processos cognitivos. Identificar padrões em como sua mente opera. Para desenvolver equilibração sofisticada, você precisa intencionalmente notar quando está assimilando excessivamente, forçando coisas novas em moldes velhos, e quando está acomodando caoticamente, mudando sem estrutura. Para desenvolver pensamento sistêmico, você precisa praticar rastrear cadeias causais longas, mapear feedback loops, isolar variáveis mentalmente antes de tirar conclusões. E para desenvolver integração dialética, você precisa buscar aparentes contradições e resistir ao impulso de escolher lado, forçando sua mente a encontrar síntese de nível superior, onde ambos são verdade. Nenhuma dessas práticas é confortável. Todas criam o que Piaget chamava de desequilíbrio cognitivo, aquela sensação desconfortável quando sua mente encontra algo que não se encaixa em estruturas existentes. A maioria das pessoas evita esse desconforto, e é por isso que a maioria nunca desenvolve plenamente essas capacidades. Mas se você pode aprender a procurar ativamente esse desconforto, a reconhecê-lo como sinal de que crescimento real está acontecendo, você pode intencionalmente guiar sua própria evolução cognitiva. A história de Marguerite teve um epílogo que Piaget nunca publicou formalmente, mas mencionou em palestras nos anos 70. Ele a encontrou por acaso em 1968. Ela agora uma mulher de 53 anos, professora de filosofia em Paris. Eles conversaram por horas, e Piaget ficou impressionado com a sofisticação cognitiva que ela havia desenvolvido, demonstrando todas as 8 formas evoluídas de pensamento que ele havia mapeado, operando claramente em níveis pós-formais de sabedoria integrativa. Ele perguntou o que havia feito a diferença, o que a tinha levado além dos estágios que tantos adultos nunca completam. Marguerite disse algo que ficou com Piaget pelo resto de sua vida. Ela havia feito uma escolha consciente aos 20 anos, depois de perceber que tinha padrões repetitivos de pensamento que a limitavam, de deliberadamente buscar experiências que a confundiam, que desafiavam suas certezas, que forçavam sua mente a reorganizar. Ela havia tratado seu próprio desenvolvimento cognitivo como projeto intencional, não algo que acontece passivamente com o tempo, mas algo que você cultiva ativamente, buscando os conflitos certos. Ela havia lido sobre os estágios de Piaget, identificado onde estava presa, e sistematicamente criado experiências que forçariam transições. Você está no meio da sua própria jornada cognitiva agora, independente da idade. Sua mente está operando em certas estruturas que parecem naturais, invisíveis para você, porque são a própria lente através da qual você vê realidade. Algumas dessas estruturas são sofisticadas, outras podem estar te limitando de formas que você não percebe. A questão não é se você é inteligente, mas se suas estruturas mentais evoluíram para corresponder à complexidade dos problemas que você enfrenta. E a notícia libertadora que todo o trabalho de Piaget aponta é que você não está preso. Essas estruturas podem ser desenvolvidas. Sua mente pode reorganizar em níveis superiores de funcionamento, mas apenas se você procurar ativamente os conflitos cognitivos certos que forçam crescimento. Cada vez que você sente aquele desconforto de encontrar algo que não se encaixa em como você pensa, você está no limiar de possível reorganização. A maioria recua para conforto de velhas estruturas. Mas você agora sabe o que Piaget passou 50 anos provando.
que do outro lado desse desconforto está uma forma literalmente superior de processar realidade, uma mente que opera em níveis que a maioria nunca alcança, simplesmente porque nunca souberam que era possível, ou como chegar lá. Olha, eu sei que você não chegou até aqui procurando apenas informação acadêmica sobre desenvolvimento cognitivo. Você está aqui porque sente que existe mais, que sua mente poderia estar operando em nível diferente, que você está pronto para dar esse próximo passo evolutivo em como você realmente pensa. E eu quero que você saiba que o que compartilhamos hoje é apenas o começo dessa jornada de descoberta. Toda semana, aqui neste espaço, continuamos mergulhando profundamente nos insights que transformam não apenas o que você sabe, mas quem você é capaz de se tornar. Se você sente que finalmente encontrou um lugar onde crescimento real, o tipo que muda estruturas profundas e não apenas adiciona informação superficial, é possível e valorizado. Junte-se a essa comunidade crescente. O botão de inscrição ali embaixo não é apenas sobre receber notificações, é seu primeiro passo consciente em tratar seu próprio desenvolvimento cognitivo como o projeto mais importante da sua vida. Continue descobrindo conosco, porque juntos estamos mapeando o território que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E já que estamos falando sobre formas evoluídas de pensamento que Piaget identificou, existe um aspecto ainda mais fascinante que ele descobriu sobre como essas estruturas cognitivas se relacionam com algo que todos experimentamos, mas poucos compreendem verdadeiramente. A diferença entre memória que aprisiona versus memória que liberta, e por que crianças de certas idades simplesmente não conseguem formar certos tipos de memórias, não porque esqueceram, mas porque suas estruturas cognitivas literalmente não têm onde arquivar essas experiências. O que explica fenômenos perturbadores sobre suas primeiras memórias e o que elas revelam sobre como sua mente estava organizada naquele momento. Isso está esperando por você no próximo vídeo, e vai mudar completamente como você entende sua própria história.